Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e como eu prometi para vocês, eu vou trazer aqui mais vídeos onde a gente vai combater as heresias católicas. Eu vejo que a Igreja Católica é uma das igrejas cristãs mais antigas que existem e eles chegaram a um nível de arrogância tão grande que eles acham que eles são a única religião verdadeira. E embora eles desprezem completamente as escrituras, o que os apóstolos ensinaram, ignoram, né, o que Jesus ensinou, o que a Bíblia ensina, e acabam promovendo heresias, acabam promovendo ensinos que não são bíblicos. Inclusive eles acham que eles têm uma autoridade maior do que a própria Bíblia, o que significaria que eles acham que eles têm uma autoridade maior do que a dos apóstolos. Então eu peguei um texto aqui que mostra as principais heresias da Igreja Católica, e aí eu vou fazer aqui esse vídeo falando quais são as principais heresias católicas. E como eu sempre falo aqui no meu canal, se você não tem a Bíblia como o seu manual cristão, qualquer coisa você pode acreditar, porque não haveria um limite do que você pode acreditar ou do que não deve acreditar, do que é certo e do que é errado. Sem a Bíblia, um cristão ele está vagando por aí. Então eu vou mostrar para você por que esses ensinos da Igreja Católica são heresia de acordo com a Bíblia. A Igreja Católica também tem aquela ideia de achar que é heresia aquelas coisas que a gente ensina, que a gente acredita, que a gente prega, que não está de acordo com o ensino deles. Então isso seria heresia. Inclusive muita gente, né, perdeu a vida por causa disso, por ser um herege. Mas o que define o que é uma heresia? É o que a igreja diz ou o que a Bíblia diz? Então vamos lá. Então se a gente entende que a igreja ela é a autoridade maior, então tudo vale. Qualquer coisa, o Papa pode receber ali uma revelação. Gente, isso vale para qualquer religião, tá? Porque existem algumas religiões por aí que gostam muito de dar ouvido aos seus líderes, aos homens que fundaram tal religião, e acham que esses homens são os únicos que têm o poder de interpretar a Bíblia, são eles que definem o que o rebanho pode ou não fazer, quando o que a Bíblia ensina é que a Bíblia é o manual, a Bíblia é o que a gente entende, o que é verdade e o que não é. Ela é o limite. Ela é onde tem os ensinos principais. É na Bíblia que a gente vê as primeiras manifestações de Deus para com o homem, onde Deus dá os seus mandamentos, onde Deus diz o que ele pensa sobre as coisas, como o homem deve se comportar e por aí vai, dá os seus mandamentos. E aí a gente vê que havia uma promessa do Messias, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo deu seus ensinos, Jesus Cristo escolheu os apóstolos, Jesus Cristo capacitou os apóstolos para ter todo aquele tipo de ensino, para dizer o que a gente deve fazer. E aí depois surge uma religião, uns 300 anos depois, que é a Igreja Católica, e ela começa a dizer, não, quem criou a Bíblia foi nós, e a gente é que diz o que vocês devem fazer para agradar a Deus. Então, se eu acredito na Bíblia, eu não posso acreditar na Igreja Católica. Se eu acredito na Igreja Católica, não dá para eu acreditar na Bíblia, porque as duas se contradizem, e eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Lista de heresias e tradições humanas adotadas e perpetuadas pela Igreja Católica Romana. Heresias são aquelas doutrinas e práticas contrárias à Bíblia. Elas são também chamadas de tradições humanas ou doutrinas dos homens. Tanto Pedro como Paulo previram e alertaram que nos últimos dias falsos professores iriam surgir na igreja e trazer consigo heresias de perdição e doutrinas de demônios. Jesus reprovou os fariseus porque eles transgrediram os mandamentos de Deus ao manterem suas tradições, mas em vão. Ele disse, me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, assim como existiam os fariseus que deturparam o ensino bíblico dado por Moisés, assim hoje existe a Igreja Católica que deturpa os ensinos dados por Jesus. Deus deu os ensinos para Moisés, dizendo, Moisés, é assim que tem que fazer. Moisés passou para o povo e o povo foi seguindo aquilo.
Na época de Jesus, você tinha os fariseus, que eles diziam ser os guardadores da palavra, diziam ser os guardadores das tradições que foram passadas. Só lembrando que Deus não ensinou tradições. E tradições nunca, nunca, jamais foram mais importantes do que os mandamentos de Deus. Você pode ver que quando você questiona um católico sobre os ensinos da igreja, ele sempre diz: não, nós não seguimos a Bíblia, nós seguimos a Bíblia e as tradições. E em momento nenhum você vê isso na Bíblia. Tanto que um questionamento que eu tenho é: se existem tradições humanas que a gente tem que seguir, por que Jesus não falou sobre isso? E outra, se existem tradições humanas, elas deveriam, no mínimo, estarem listadas na Bíblia também, porque a Bíblia é o documento histórico escrito mais antigo que existe para a gente poder saber o que é certo e o que é errado. Então, algumas pessoas vão usar argumentos de que não, mas Paulo falou, ó, sigam as nossas tradições. Mas Paulo deixou escrito o que era para ser feito. Então, se o que está escrito não é suficiente, existem tradições, de onde que vem? Onde que está, sei lá, como que eu sei o que são essas tradições? E outra, se a tradição entra em contradição com o que foi escrito, já está errado. Paulo também disse, não vão além do que está escrito. E Paulo também disse, se até mesmo um anjo ensinar alguma coisa diferente do que a gente já disse, seja considerado maldito. Então, ou seja, vamos se basear no que a Bíblia diz. A Bíblia é o limite. Então vamos lá. Olha só que interessante algumas coisas que a Igreja Católica pratica que você não encontra na Bíblia e que já causaram muitos problemas. Ó, no ano 156 surge o termo Igreja Católica. Aqui até que não é uma coisa tão ruim, porque afinal de contas o termo católico seria a tradução de universal, ou seja, a Igreja Universal. Aí hoje a gente tem a Igreja Universal, né? Mas não tem nada a ver. Ou seja, é a igreja geral que está no mundo todo, porque havia igreja em Jerusalém, igreja na Grécia, igreja em Roma, igreja em vários países. Já no ano 156 a igreja já existia, cristão já existia no mundo inteiro. Então não é como hoje que cada igreja ou cada ajuntamento de cristãos tem um nome ali. Então, ou seja, os cristãos estavam espalhados pelo mundo, mas eles eram um grupo só. Então seria a Igreja Católica, a Igreja Universal, os cristãos do mundo inteiro. Aí lá no ano 300, olha só, 300 anos depois de Cristo, ou seja, já tinha pelo menos uns 200 anos que a Bíblia estava pronta, ou as cartas, né? Tá certo. Não existia o livro como a gente conhece, né? Um livro ali com todos eles, mas existiam os livros, as cartas, os escritos que eram considerados sagrados. O Velho Testamento, por exemplo, já estava pronto. Jesus usou o Velho Testamento, né? O que a gente chama de Velho Testamento. De Gênesis a Malaquias, aquele livro já existia. Era inclusive nele que os primeiros cristãos se baseavam para poder entender se Jesus era ou não era o Messias. Porque era ali que continham os ensinamentos de Deus e as profecias sobre o Messias, que se cumpriram em Jesus. Então, logo depois você vê surgir outros escritos, que foram deixados por quem? Pelos apóstolos. Os apóstolos eram as pessoas comissionadas pelo próprio Jesus para ensinar o que deveria ser ensinado, o que é certo e o que é errado, o que é igreja, o que não é igreja. Então, as cartas dos apóstolos já eram tidas ali pelos primeiros cristãos como cartas, escritos oficiais. Então, ali no ano 300, as velas de parafina foram introduzidas na igreja. No ano 310, as preces para os mortos e o sinal da cruz. Ambas surgiram 300 anos depois de Cristo. E olha só que interessante, nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento também a gente vê ali essas duas coisas, né? Velas sendo usados na adoração, tal. Obviamente ela era usada para iluminar o local, mas não como os católicos usam hoje, ou como algumas pessoas usam nas religiões hoje, né? Sinal da cruz. Você não vê o sinal da cruz na Bíblia, você não vê o apóstolo Paulo falando sobre isso, Pedro falando sobre isso, Jesus ou qualquer outro falando sobre isso. Então surge depois, é de um período pós-apostólico. Oração pelos mortos, inclusive, é até absurdo, né? Porque se a pessoa está morta, está morta. Diz que a pessoa morreu, acaba-se os seus pensamentos. O livro de Eclesiastes também fala sobre isso. Então, a pessoa morreu, acabou.
Tanto que o nosso intermediário, quem intermedia entre Deus e os homens é Jesus, porque ele foi o único que ressuscitou. Aí no ano 312 começa o início da adoração aos santos, que eles chamam hoje de veneração, e não há diferença nenhuma entre a veneração que eles fazem às imagens para uma adoração. Tanto que eu sempre questiono os católicos. Se isso que vocês estão fazendo para as imagens não é adoração, o que é adoração? Qual é a diferença entre adoração e veneração? O que vocês fazem para Deus que vocês não fazem para uma imagem? Porque se o que vocês fazem para a imagem não é adoração, então existe alguma coisa que vai além disso que é chamado de adoração, e aí vocês fazem só a Deus. Então é isso que eu queria saber, qual que é a diferença entre veneração e adoração. Ano 370, principia-se o uso dos altares e velas. Pelo fim do século IV, o culto dos santos foi introduzido por Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno. Também apareceu pela primeira vez o uso de incenso e turíbulo na igreja, pela influência dos prosélitos vindos do paganismo. Pois é, eu não vejo nenhuma dessas coisas na Bíblia. 375, a veneração aos anjos e santos mortos. 394, a missa, como uma celebração diária. Tem muita gente que fala para mim que a missa está na Bíblia. Nunca vi. 400, Maria passa a ser considerada mãe de Deus e os católicos começam a interceder pelos mortos. Então aqui a gente já vê um outro problema. Também a gente não vê, eu vi até um rapaz que comentou num vídeo meu dizendo que já existiam cartas do primeiro século onde cristãos tinham consideração por Maria como os católicos têm hoje. O que eu acho estranho é, se os primeiros cristãos, primeiros mesmo ali, a partir dos apóstolos, já tinham essa veneração por Maria, por que nenhum deles cita isso? Ano 400, Paulino de Nola ordena que se reze pelos defuntos e ensina o sinal da cruz feito no ar. 431, instituição do culto a Maria no concílio de Éfeso. Pois é, fazer culto para Maria, quando o próprio Deus fala assim, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. E nem adianta dizer que não adoram imagem, que não adoram Maria, que não fazem culto para Maria, porque eu posso até colocar aqui vídeos onde tem lá a imagem e as pessoas se curvando, chorando, dançando, fazendo um monte de coisas para a imagem. Se isso não é adoração, eu não sei o que é. Aí no ano 451 surge a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Por que os apóstolos não falaram sobre isso se era uma verdade? Nenhum apóstolo falou sobre virgindade perpétua de Maria. Isso é muito estranho, muito estranho. E aí, é como eu estava falando, parece que é como se algumas coisas estivessem continuando sendo reveladas durante o período da igreja e não foi revelado tudo até o período dos apóstolos. Então, como é que a gente vai interpretar aquela parte em que Paulo fala assim, ó, se alguém ensinar alguma coisa que a gente não ensinou, seja considerado maldito? Se outras coisas seriam reveladas depois, ou não vão além do que está escrito, se ele deixou ali o limite, é aquilo ali e pronto, acabou. Mas a Igreja Católica vai acrescentando coisas ao longo dos séculos. Ano 500, os padres passaram a se vestir diferente dos leigos. 593, a doutrina do purgatório foi estabelecida primeiro por Gregório o Grande. Ano 600, Gregório o Grande torna-se o primeiro papa oficialmente aceito. Podemos considerar a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana daqui para frente. Então, ou seja, os católicos dizem que Pedro foi o primeiro papa, mas documentado o primeiro papa foi Gregório, lá no ano 600. Então, ou seja, o primeiro papa foi Gregório, não foi Pedro. Da onde que eles tiraram que foi Pedro? E outra, eles vão também dizer sobre sucessão apostólica. Eles vão pegar de Gregório para trás e vão ligar Gregório até Pedro. Não faz sentido nenhum. Ano 600, o latim como língua das orações e dos cultos nas igrejas foi também imposto pelo Papa Gregório I. E isso aqui é tão absurdo que, cara, como assim, velho? Eu tenho que fazer oração em latim? Cara, você está invalidando inclusive até a oração do próprio Jesus. Você está invalidando a oração de todos os cristãos que viveram 6 séculos atrás desse período. Como assim? O latim é a língua oficial? Não faz sentido nenhum.
Ano 607, o assassino imperador Pocas dá ao bispo de Roma o direito de primazia universal sobre a cristandade, depois do segundo concílio de Constantinopla. Então, ou seja, aqui a gente vê que o bispo ele já se tornou um cargo político, né, e não um cargo espiritual. É um cargo político, é um homem que chega, um imperador que chega e diz, não, você é o pastor, você é o padre, você é o ancião, você é o líder religioso. Uai, como assim? Por que que o imperador é que tinha autoridade para dizer quem é quem dentro da igreja? Não era Jesus quem dizia que eram os apóstolos? Não eram os apóstolos que diziam quem tinha que ser o quê? 609, a invocação dos santos e anjos é posta como lei da igreja. 709, o ato de beijar os pés do Papa. 787, instituição do culto às imagens e a relíquia no segundo concílio de Nicéia. Nossa, esse lance das relíquias é bizarro, porque se você vê cada pedaço de corpo que os católicos veem como se fosse alguma coisa importante, meu Deus do céu. 795, o incenso foi posto por lei nas cerimônias da igreja por Leão III. E quem que usava incenso antigamente? Os pagãos. Ah, mas no antigo culto judaico também tinha o incenso. Pois é, mas ele era específico e aquele culto acabou a partir de Jesus. 850, Concílio de Paiva, instituição do Rosário e da Coroa da Virgem Maria e da doutrina da transubstanciação. 850, a água benta misturada com uma pitada de sal e abençoada pelo padre. Não faz sentido nenhum. 880, início da canonização dos santos. E o interessante é que se você olha na Bíblia, não tem ensinamento para isso. E se você olha no paganismo, tem gente fazendo isso pra caramba. E alguns podem argumentar que, mas o antigo judaísmo tinha. Sim, gente, o antigo judaísmo ele acabou com Cristo. Cristo veio, estabeleceu que aquilo ali acabou e a partir de Cristo é outra coisa. E aí tem gente que vai... É igual a igreja evangélica hoje, que fica restaurando o culto judaico, colocando Arca da Aliança dentro da igreja, colocando menorá dentro da igreja, tocando chofá dentro da igreja. Então, ou seja, judaizando um culto cristão. Não faz sentido nenhum. Ano 890, a veneração a São José. 965, o batismo dos sinos foi instituído pelo Papa João XIV. A canonização dos santos mortos foi feita pelo Papa João XV. 998, jejuar às sextas-feiras e durante as quaresmas. 998, é estabelecida a festa aos mortos, dia de finados por Odilon. Ano 1000, a confissão auricular generaliza-se e os ministérios e os ministros da igreja arrogam para si o célebre ego te absolvo. A missa começa a chamar-se sacrifício e organizam-se as peregrinações, romarias. Por que a missa é chamada de sacrifício se Jesus já fez o sacrifício? Ano 1073, Hildebrando chega à cadeia papal, tomando o nome de Gregório VIII. Foi responsável por implantar a doutrina do celibato, estado de pessoa que se mantém solteiro na igreja. Ano 1075, Gregório VII exigiu que padres casados se divorciassem de seus cônjuges e abandonassem seus filhos. Olha só que bizarro, sendo que no Novo Testamento Paulo fala e o próprio Jesus fala que divórcio é só em caso de adultério, mas aqui não, um cara chega e começa a dizer, não, você tem que se divorciar e por aí vai. Olha que absurdo, que ridículo. 1076 é declarada a infalibilidade da igreja. 1094, no concílio de Clermont, a igreja católica cria as indulgências, venda de salvação. Ano 1100, institui-se na igreja católica o pagamento pelas missas e pelo culto aos santos. 1160, a igreja católica estabelece os 7 sacramentos. 1184, a Santa Inquisição é estabelecida no Concílio de Verona. 1190, a venda de indulgências, usualmente considerado como compra de perdão que permite indultar o pecado. Então, ou seja, o arrependimento de pecados acabou, né? Você compra agora, você paga pela perdão de pecado. 1215, dogma da transubstanciação foi decretado pelo Papa Inocêncio III. 1215, a confissão dos pecados ao padre uma vez ao ano foi instituída pelo Papa Inocêncio III no concílio de Latrão, não sei. A adoração da hóstia foi declarada pelo Papa Honório no ano 1220. 1227, entra a campainha na missa por ordem de Gregório IX. 1229, a Igreja Católica proíbe os leigos a leitura da Bíblia. E parece que os evangélicos estão proibidos de ler a Bíblia até hoje também. A maioria dos cristãos parecem achar que estão proibidos de ler a Bíblia até hoje, porque não leem de jeito nenhum.
1264, Urbano IV determina pela primeira vez a festa do corpo de Deus, Corpus Christi. 1275, a transubstanciação da hóstia, partícula circular de massa de trigo sem fermento, que o sacerdote consagra na missa, é transformada em artigo de fé. 1287, a proibição da Bíblia aos leigos e a sua inclusão na lista dos livros proibidos pelo Concílio de Valência. Por que, católicos, que a Bíblia foi proibida? É para vocês continuarem dominando e mentindo? 1287, o escapulário foi inventado por Simon Stock, um monge inglês, no ano de... não se sabe o ano. Trata-se de uma tira de tecido marrom com desenho da Virgem, que supõe conter virtudes sobrenaturais para proteger de todos os perigos aqueles que as vestirem sobre pele nua. Misticismo puro isso aqui, hein? 1311, inicia-se a primeira procissão do Santo Sacramento. 1317, João 22 ordena reza Ave Maria. 1355, na França, o Santo Sudário aparece pela primeira vez. 1360, começa a hóstia a ser levada em procissão. 1414, a Igreja Romana proibiu o cálice aos fiéis pela instituição de um tipo só no Concílio de Constância. 1439, a doutrina do purgatório foi proclamada como dogma de fé pelo Concílio de Florença. 1439, a doutrina dos sete sacramentos. 1545, o Conselho de Trento, ocorrido em 1545, declarou que a tradição tivesse autoridade igual à Bíblia. Olha que absurdo. 1546, os livros apócrifos também foram incluídos na Bíblia pelo Conselho de Trento. E livro apócrifo aqui, pessoal, eles mudaram o nome de apócrifo para deuterocanônico. Deuterocanônico é a mesma coisa que apócrifo, ou seja, existe o canônico e existe o que vem depois do canônico. Então é herético de qualquer forma. O credo do Papa Pio IV foi imposto como credo oficial 1560 após Cristo e os apóstolos. A Igreja Católica altera a Bíblia original com canonicidade de 7 livros apócrifos. O Papa Pio XII cria o dogma da Imaculada Conceição de Maria. A Concepção Imaculada de Maria foi proclamada pelo Papa Pio IX, 1854. 1870, o Concílio do Vaticano I declara a infalibilidade papal. 1931, o mesmo Papa Pio XI reafirmou a doutrina da qual Maria era mãe de Deus. Ou seja, a gente até vê que Maria ela é bem recente na Igreja Católica, né? 1950, é proclamado o dogma da Assunção da Virgem Maria. Então, ou seja, passou-se basicamente 1950 anos para a Igreja saber que Maria foi para o céu. Não faz sentido. 1965, reaproximação entre a Igreja Católica Ortodoxa. O Papa Paulo VI extingue oficialmente a Inquisição. 1967, bem recente, o Papa Paulo VI proíbe os católicos romanos de frequentar os cultos evangélicos. Uai, eu não sabia que católico era proibido de frequentar culto evangélico, não. 2001, o Papa João Paulo II pediu à Igreja Latino-Americana para fomentar uma ação pastoral decidida contra as seitas evangélicas, as quais definiu como um grave obstáculo para a evangelização do continente. Se lascou, porque o catolicismo ele só cai e a Igreja Evangélica só cresce. Conclusão, qual será a próxima invenção? A Igreja Romana diz que nunca muda, mas mesmo assim ela tem feito nada mais do que inventar doutrinas contrárias à Bíblia e vir praticando ritos e cerimônias que largamente vieram de paganismo. Um estudioso descobriu que 75% dos ritos e cerimônias da Igreja Romana são de origem pagã. Então aqui fica também o exemplo para você que é de alguma religião que vive sendo mudada. Que um dia uma coisa é pecado, no outro dia já não é mais. Uma coisa foi dita por Jeová, agora Jeová não disse mais. E qualquer religião que tem esses princípios, que as coisas vão sendo acrescentadas, mudadas, não é bíblico. Então fique só com a Bíblia, fique só com a Bíblia. É a defesa desse canal, é a minha defesa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Posso trazer outros vídeos detalhando, sei lá, cada uma dessas doutrinas falsas da Igreja Católica. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e a gente vê no próximo vídeo. Tchau.